Fala galera, tudo certo? Aqui é Gustavo Galete falando. Eu sou professor e empreendedor contábil e eu tô nessa série de vídeos mostrando assuntos cotidianos, assuntos que trazem referência. A ideia é que tu saiba mais coisas sobre contabilidade na prática, que tu saiba resolver problemas que as pessoas têm e que elas vão te cobrar, e aí tu tem que aproveitar a oportunidade de te mostrar autoridade, de te mostrar como referência no assunto quando tu não estiver no ambiente profissional. É óbvio que no ambiente profissional, saber disso vai te ajudar. Isso aqui é um conhecimento profissional. Mas esse assunto que eu tenho trazido nessa semana, eles normalmente surgem de pessoas que tu conhece, eles surgem em rodas familiares, em rodas de amigos. Por quê? Porque isso são assuntos que todo mundo precisa, em algum momento vai precisar. E o assunto de hoje é doméstica, babá. Galete, eu quero contratar uma doméstica, eu preciso contratar uma babá, uma cuidadora para os meus avós, uma babá para o meu filho. Eu quero ter noção, o preço das creches não é muito barato, né, gente? Então, não desmerecendo o trabalho das creches, é maravilhoso. Na pandemia o pessoal percebeu o quanto um professor, uma professora de creche é importante na educação de todo mundo. Mas enfim, orçamento doméstico, tem uma hora que tu te depara com isso e aí tu quer saber, ou as pessoas precisam saber quanto que elas vão gastar se elas contratarem uma doméstica com carteira assinada, tudo direitinho, porque por mais que pareça que no Brasil todo mundo quer fazer as coisas erradas, não é assim, gente. Eu acredito e eu vivo dia a dia, todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, quer estar com tudo certo, quer ser justo com seus funcionários, seus colaboradores, suas domésticas, suas babás, seus cuidadores. E tu como contador, tu como estudante de ciências contábeis, ou tu como contadora, estudante de ciências contábeis, o que vai acontecer? As pessoas vão te procurar e elas vão te perguntar isso. Talvez tu vai estar, talvez vai ser uma quinta-feira à tarde, vão te chamar no WhatsApp, Galete, quero contratar uma doméstica, ou preciso de uma cuidadora para ficar com meu pai em casa, enfim, porque ele já está mais velhinho, precisa de alguém. Mas também vai surgir isso lá no domingo, lá no churrasco da família, lá, olha só, se eu contratasse alguém, se eu assinasse a carteira, quanto custa? E aí tu vai pensar assim, como é que faz? Doméstica é igual a qualquer funcionário? Como é que funciona? Onde é que não é? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes de entrar nos cálculos, eu vou te contar como é que funciona. Isso é uma carteira assinada por uma pessoa física. Então, eu, Galete, estou contratando uma babá para cuidar dos meus filhos. Então, o empregador é o CPF do Galete e está contratando a funcionário para cuidar dos meus filhos. Ok? É assim que funciona. Eu não tenho filho, tá, gente? É só um exemplo. E aí, como é que funciona esse cadastro? Precisa de contador mensal? Não precisa? Bom, vamos lá. Já faz uns anos que existe o E-Social Doméstica, que é um site do governo onde deve se cadastrar o empregador cadastra, aí lá é possível cadastrar doméstico, caseiro, babá, cuidadora, cadastra a pessoa lá, e aí sim, vai precisar de todos os documentos de uma admissão normal, carteira de trabalho, comprovante de residência, certidão de nascimento dos filhos, certidão de casamento, se for o caso, enfim. Aí lá nesse site, nesse portal, que tu só tem acesso mediante login e senha do empregador, então tu tem que pegar lá quem é a pessoa que vai contratar, vai ficar no nome de quem essa responsabilidade, né? Do marido, da esposa, do filho, enfim, vai ficar no nome de alguém. Nesse CPF tem que ter um cadastro e lá tu vai cadastrar o teu funcionário. E lá acontece toda a gestão. O portal da Social Doméstica é lá que é feita toda a gestão do funcionário. Então, lá que tu vai cadastrar ele, lá tem possibilidade de ter... de lá já tem modelos de contratos de trabalho. Então tu vai largar valor, vai largar salários, tem vale transporte, vale refeição, hora, quais são os horários. Uma empregada doméstica, uma babá, uma cuidadora, ela segue as mesmas regras da CLT, então ela deve trabalhar no máximo 44 horas semanais, 220 horas mês, é a regra normal. Se tu quer mais explicações sobre cálculos de folha de pagamento no geral, comenta aqui nesse vídeo que eu faço um novo vídeo sobre isso. E aí,
dentro desse site, com o empregador cadastrado, a funcionária cadastrada, tudo é emitido lá, e lá mesmo, mês a mês, é que se calcula a folha de pagamento, se a moça faltou, né? Eu estou dando um exemplo de uma moça, de uma cuidadora, de uma doméstica, tá, gente? Pode ser um cuidador que faltou uma centinha, pode ser um cuidador, pode ser um caseiro. Eu quero um caseiro pro meu sítio que assinar carteira. Também é nesse portal que faz, é o CPF contratando um outro CPF, tranquilo. E os custos são os mesmos. Então lá dentro desse site tu faz toda essa gestão. Faz toda essa gestão e as pessoas realmente precisam disso. Como é que faz gestão? Como é que usa o site? A gente tem vários vídeos sobre isso, tá? Mas, a princípio, se tu entender de contabilidade, se tu entender de cálculo de folha de pagamento, de como funciona o recibo de salário, como funciona no sentido de por que aquele percentual está ali, o que são todos os proventos, por que está numa coluna, por que está na outra, olha o teu recibo de salário e tenta entender ele, tenta desmistificar ele, da onde vem, lê todas as informações que talvez tu encaixe. Se não, a gente fala outro vídeo aqui, eu tô aqui para espalhar a contabilidade, gente. E aí o que vai acontecer? Dentro desse site é feito toda a gestão, lá imprime os contratos, imprime os recibos de salário e imprime as guias. Imprime, quer dizer, gera um PDF. Hoje em dia dá para pagar imposto até no Pix, tá, gente? A guia de imposto, ela sai no código de barras do lado do QR Code. Tu lê o QR Code, pum, paga imposto no Pix. Porque o Pix só um parênteses, Pix é um projeto do governo federal, não é de um banco. Então por isso que é tão tranquilo pagar tudo pelo Pix e é confiável. Ok? Mas, Calete, a pergunta que não quer calar é quanto custa. Bom, eu trouxe aqui já um exemplo, para o vídeo não ficar tão longo, de uma doméstica, um caseiro, enfim, que o salário seja um salário mínimo, R$ 1.100. Nós estamos no final de 2020, então provavelmente não, com certeza em janeiro esse valor vai mudar, mas o cálculo é o mesmo, os percentuais não vão mudar, só muda aqui e mantém. O que acontece? O salário é R$ 1.100, esse é o salário bruto, um exemplo, ok? Quanto que o empregador, quanto que a pessoa que está contratando a doméstica, por exemplo, vai gastar de INSS e FGTS? R$ 220. Isso é 20% do salário. Ah, então, galera, se eu quiser pagar R$ 2.000, quanto é que eu vou gastar? R$ 400 de INSS e FGTS, que é 20% dos 1.100. Calete, tem algum desconto que é feito no funcionário? Sim. Conforme a tabela de INSS, igual a de qualquer funcionário, que começa a ter a alíquota menor em 7,5%, 7,5%, vai ser descontado da funcionária 82,50 dos 1.100. E aí, a tua guia de pagamento, ou a guia que vai para o empregador pagar, ela vai ter essa soma. No caso aqui, 220 mais 82,50, a guia vai dar, vamos lá, 302,50. Esse é o valor do imposto. Esse é o valor da guia, ok? Mas esses 302 não são o custo. Os 302 não é custo exclusivo do empregador. É a soma dos custos. Sim? Por quê? Qual é o custo total que o empregador vai ter? Qual é o custo total que ele vai ter? Salário mais 20%. Gente, eu estou fazendo um cálculo de um mês. É óbvio que isso vai influenciar em férias e 13º. Mas é só multiplicar bem prudente e bem rápido. Porque a ideia aqui é... Qual problema eu quero resolver com esse vídeo? Muitos estudantes de ciências contábeis, muitos bacharéis em contabilidade, não têm a mínima ideia disso aqui. Quando estão em um ambiente aleatório, as pessoas falam com esse estudante, com essa estudante sobre isso, ou com esse contador, com essa contadora sobre isso, ela não tem a mínima ideia de como funciona, e aí ela perdeu duas oportunidades. A oportunidade de talvez ter uma renda extra com esse serviço, já vou explicar como, e a segunda oportunidade de criar uma gavetinha na cabeça da pessoa que perguntou, dizendo, olha, mas a fulana sabia isso de cabeça, ela é boa contadora, hein? Ah, Calete, mas como é que eles vão avaliar se eu sou boa ou má contadora porque eu sei de doméstico ou não? Gente, eles não sabem nada de contabilidade. E na cabeça das pessoas, e contabilidade é resolver problemas que as pessoas nem sabem que existem.
O problema dela é, eu preciso de alguém para cuidar do meu filho, eu preciso de alguém para ficar com meus pais, eu preciso de alguém para cuidar do meu sítio. Esse é o problema dela. E ela ouviu falar, ela sabe que se ela contratar alguém sem carteira assinada, ela corre um risco absurdo. Então ela precisa ter alguém de carteira assinada. Então não interessa o quanto tu sabe de outras áreas, mas é sempre importante aproveitar a oportunidade para se mostrar como referência. Então, super prudente, tu faz o cálculo. Olha, se tu pagar R$1.500, é 1.500 mais 300, é R$1.800 o teu custo. Por que o teu custo é 1.300? Porque o custo do empregador são os 1.100 mais os 220. Ah, galera, mas aqui vai dar 302, então é 1.100 mais 302? Não. O custo é 1.100 mais 220, então o custo é 1.320. Por quê? Porque o líquido que a pessoa vai receber é 1.017,50, que são os 1.100 menos 82 descontado. Então vamos lá. O empregador ele precisa ter em dinheiro R$1.320 no quinto dia útil do mês, por exemplo. Se ele tiver R$1.320, o que vai acontecer? Ele vai pagar R$1.017,50 para a funcionária, funcionário, e o que sobrar exatamente, sobrará R$302,50 e ele vai pagar a guia. Então, grava isso. Por enquanto, se a lei não mudar, o custo de uma empregada doméstica é de imposto, é óbvio, aí vai negociar, vale transporte, se vai morar na casa, se não vai, é mais complexo. Mas se tu resolve, tu diz assim, ó, quanto é que me custa uma empregada doméstica assinada em carteira? Olha, custa o salário mais 20%. Tá, mas como assim? Férias 10/3? Tem que pagar férias 10/3. Como é que faz? Eu gosto de fazer vezes 14. Então, no caso aqui eu faria 1.320 vezes 14. Ah, cara, mas isso não tá errado. Tá errado. Na ponta da faca tá errado. Mas assim, a pessoa trabalhou um ano e ela recebe 10/3. Então ela recebe 13 meses. Então, isso aqui vezes 12, então pelo menos mais um, isso aqui vezes 13. Ela tem férias em 1/3. Aí o pessoal acha, tá, então é mais férias em 1/3? Eu não concordo. Porque o mês que ela tira férias, ou então tu soma mais um mês e 1/3, 1,33 de um mês. Por quê? Porque tu vai usar o dinheiro para contratar outra pessoa, mas não é o mais comum. O mais comum é encaixar as férias da doméstica, da babá, da cuidadora, do caseiro, com as férias da família, para que não precise contratar alguém. Por isso que eu faço vezes 14, por quê? 12 meses do ano, um mês 10/3, e aí aquele 1/3 das férias, eu estou jogando lá, eu estou fazendo ele vezes 3, seria um outro mês. Então, olha cara, 1.320 vezes 14, até vou fazer aqui, quanto é que dá o custo? 1.320 vezes 14, 18.480, divide para 12, 1.540. Olha, se tu separar, se para ti for bom, separar R$1.540, tu pode ter uma funcionária, separar R$1.540 por mês, né, em 12 meses isso, tu pode ter uma funcionária com carteira assinada que receba R$1.100. A galera de eles vão perguntar de outras coisas. Gente, as outras coisas tu já sabe, que é, vale transporte, tem que pagar? Tem que pagar. Pode descontar na funcionária? Pode descontar até 6% do salário dela. Então, descontaria mais 6% de 1.100, 66 pila, né? Mas aí o custo é teu. Então, também, aí faz, quanto é que é a passagem? É R$10 por dia de passagem, vezes 22 dias úteis no mês, ou vezes 22 dias trabalhados no mês, 220. Então faz valor da passagem por dia, né? Se ela vai usar 2 ônibus, vezes 2, se ela usa 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, vezes 4, e desconta sempre R$66 no caso, 6%. Aí vale a refeição. Normalmente não se tem vale a refeição porque a pessoa ela almoça, ela tem as refeições já dentro da casa, falando aqui de uma doméstica, de uma babá. Mas pode ter também. E aí a legislação é igual, tá? É igual. Se tiver alguma dúvida específica, de novo, comenta aqui. Tá, galera, como que eu ganho renda extra com isso? Olha, vamos lá. Eu acredito em 2 maneiras, tá? Vai depender de quem vai ser teu cliente. Mas vamos lá. Exemplo. Eu tenho vários primos na faixa de 30 e 40 anos de idade. Alguns deles têm filhos e tal. Se eles me procurar
para contratar uma doméstica, para eles, provavelmente, eu vou propor as duas coisas, vou dizer para eles, olha, eu te cobro X reais para fazer todo o teu cadastro no portal, deixar tudo certo, imprimir os contratos de trabalho, te mostrar quantas vias são tuas, quantas vias são da pessoa contratada, onde assina o que, quando assine, fazer a primeira guia de pagamento, primeiro recibo de salário e te ensinar a usar o site. Isso vai te custar X reais e deu, nunca mais fala comigo. Só que todos os meses, até o dia tal do mês, tu vai entrar nesse site, fazer isso, imprimir as coisas e pagar. Eu não tenho um serviço mensal contigo, não tenho obrigação nenhuma mensal contigo. Custa X. Bah, Calete, mas eu não quero. Por que eu tô falando de primos meus de 30 e 40? Nada contra. Vai ter gente bem mais velha, mas vai ter gente que, e bem mais nova. Eu tô pensando que quem é mais nativo de computador, e hoje é comum, mas ainda muita gente, mesmo que nativo não quer, vai dizer assim, não, Calete, eu quero que tu cuide isso pra mim. Bom, aí tu escolhes, tu cobra eu cobraria talvez um valor menor no cadastro, bem menor, tá? E aí cobraria um fixo por mês. Olha, todo mês até dia tal tu me manda um Pix de X reais. Ou eu te mando QR Code todo dia para tu lembrar que ó, dia 5 tem que pagar a doméstica, o imposto e o calete. E aí tu tem renda extra. Galera, mas eu não estou formado ainda. Gente, isso é um serviço administrativo, não é prerrogativa obrigatória de contador. Tá, mas eu já sou contador, vou ganhar dinheiro com doméstica. Gente, ruim é não ganhar dinheiro, vergonhoso é não fazer dinheiro. Tu é nativo de computador, tu tem ciência contábil no corpo. As pessoas vão te procurar para falar disso. E tu vai deixar de lado? Ah, não, mas isso não. Cara, eu estou falando de alguém que sabe. Eu estou falando de alguém que sabe de gastar, olha, 10 minutos mês. 10 minutos mês. E, obviamente, a recorrência mensal vai te dar mais dinheiro e vai te dar dinheiro todos os meses e um conta para o outro. Pensa, 10 minutos mês. Se tu cobrar 30 reais, olha, 30 seria bem baratinho, tá? Se tu cobrar 50 reais, vamos fazer o cálculo com 30. Se tu calcular, se tu cobrar 30 reais e tu tiver 6 domésticas, 6 pessoas com isso, tu vai gastar 1 hora por mês e essa tua hora vai te dar de faturamento 180 reais. Se tu cobrar 50 reais por mês, ela vai te dar, seja assim, 300 reais por mês. 1 hora tu vai estar conseguindo vender por 300 reais. É difícil alguém receber 300 reais por hora trabalhada. E é mais provável que as pessoas queiram esse serviço mensal, por quê? Porque vai chegar na época de férias, vai chegar na época de 13º e claro que tu vai ter que ter um atendimento. Mas, se tu vendeu 12 horas no ano por 300 reais cada uma, olha, gente, não tem dividendo, não tem investimento, não tem nada. Com isso aqui, e tu fuçar 1 hora, pega os teus dados, te cadastra no portal da Social Doméstica, não precisa cadastrar ninguém lá, mas te cadastra, vai lá, acessa, é login e senha, é tranquilo. Provavelmente tu até já tem esse login e senha lá naquele gov.br, hoje em dia a gente usa para tudo o gov.br. Tô falando de 100, tô falando de 1 hora mês, 300 reais. Ah, galera, mas eu não consigo replicar isso para ficar rico para pagar meu emprego. Não sei. Não sei. Mas como renda extra e tempo mínimo, gente, se tu combinar com os teus clientes que até dia 3 do mês tu vai fazer isso, para eles pagarem no quinto dia útil e pagarem, essa guia vai vencer no início do mês, vai vencer sempre dia 7, tá? Sempre dia 7 do mês. É 1 hora que tu perde de almoço no mês, não precisa nem fazer sábado e domingo, nem fora de hora. Traz a marmita naquele dia, almoça no computador, faz isso e deu. Tá, galera, de que eu preciso? Tu precisa ter uma planilhazinha organizando os logins e senhas dos teus clientes. Em qualquer lugar que tu tiver internet, tu vai mandar os PDFs para eles e deu. Então, use isso e mostre. Resumo, o custo de uma empregada doméstica mês, de um caseiro mês, uma carteira assinada de pessoa física para pessoa física no Brasil hoje, com todos os direitos para o funcionário, o custo é de 20%. Essa é a resposta. Salário vezes 20%, salário vezes 20%, salário vezes 20%. Calete, o salário tem um limite? Não.
o mínimo é R$ 1.100, ponto. Né? Ou então, se a pessoa trabalhar menos, teria que fazer isso aqui, teria que ser o salário mínimo hora. R$ 1.100 divide por 220, tu vai achar o salário mínimo hora, quantas horas a pessoa trabalha, mas aí sim, se a pessoa quiser isso, se o empregador pensar em contratar por hora, aí sim ela vai precisar de um contador, de uma contadora que o ajude. Mas, gente, esses assuntos acontecem, isso nasce, e assim, tem como o empregador fazer tudo direitinho, fazer tudo no portal e tudo certo, gasta agora e depois não gasta mais, e tem como tu oferecer esse serviço. Esses dois serviços vão te trazer renda extra, tu vai resolver o problema, e mais do que isso, tu vai alugar na cabeça das pessoas uma gavetinha dizendo: a fulana sabe do que estuda, a fulana sabe de contabilidade. Khaled, de novo, eu não concordo com isso. Não me interessa se tu não concorda. As pessoas que não são do mundo contábil, elas não são só as pessoas que não são do mundo contábil, tá? Todas as pessoas querem resolver problemas com o menor custo possível e a maior agilidade possível. Ponto. Acabou. É assim que a banda toca. As pessoas, em geral, elas não se interessam pelo serviço das outras, até porque a vida é tão corrida que é natural. Eu também não me interesso sobre o serviço de engenharia. Cara, se eu precisar construir uma casa, eu tenho que contratar um engenheiro, eu não tenho o que fazer. Arquiteto, engenheiro, design de interiores, pensar nas cores, nas coisas. Eu não vou me interessar quais estudos o profissional fez para ser um bom design de interiores. Não, me apresenta o teu projeto, como é que funciona, como é que não funciona. E pode ser que o cara só é bom de fazer escritórios de empresas de serviços contábeis. E eu vou achar ele um baita design de interiores que ele resolveu o problema. E nunca mais eu vou mudar de opinião se toda vez que eu precisei conversar com esse design de interiores, ele me ajudou, ele me solucionou. E é isso que a gente precisa. Aproveitar as oportunidades como contadores para alugar espaço na cabeça das pessoas. Porque, gente, se tu explicar isso aqui, a pessoa não... Ah, tá bom, obrigado, é 20%, não, vale a pena manter na creche a criança. Beleza. Mas o espacinho na cabeça dela, de que conversar contigo sobre algo que ela precisava, que é da tua área, trouxe solução para ela, ele sabe. Aí, quando a empresa dele estiver reclamando do contador, da contadora lá, ele vai dizer: olha, eu tenho um primo lá, um filho da minha prima, uma sobrinha, que ela é contadora, ela trabalha em empresa de serviços contábeis, não sei o quê. Aí vai lembrar de ti. Pode ter certeza, aproveite toda e qualquer oportunidade para ser referência no mercado contábil e dá para começar resolvendo problemas pequenos na prática, em qualquer oportunidade. Um abraço, Khaled, curte, comenta e manda nos grupos de WhatsApp aí. Feito!